Olá, hoje vamos falar sobre algo que tem preocupado muito, principalmente aqueles que ainda não entenderam a razão pela qual o Bitcoin existe. A ameaça quântica ao Bitcoin. Bom, a computação quântica representa um salto significativo na nossa capacidade de processar informações, utilizando princípios da mecânica quântica para realizar cálculos a velocidades intangíveis pelos computadores clássicos. Esta capacidade computacional avançada, no entanto, introduz riscos aos sistemas criptográficos, incluindo aqueles que sustentam o Bitcoin. Uma das grandes preocupações é o potencial dos computadores quânticos poderem executar um algoritmo chamado de Shor de forma eficaz. Este algoritmo, então designado por Shor, foi projetado para faturar grandes números e calcular logaritmos discretos em tempo polinomial, um feito que poderia minar algoritmos criptográficos baseados então nestes problemas matemáticos difíceis onde o Bitcoin se rege. Para o Bitcoin, que depende então do algoritmo de assinatura digital de curva elíptica, que já aqui falei em muitos vídeos, ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, para proteger então as chaves privadas da carteira e validar as transações, isso representa uma ameaça teórica. Se um computador quântico conseguir derivar uma chave privada da sua chave pública correspondente, poderá então assim permitir o acesso não autorizado aos fundos do Bitcoin. Falando agora aqui então um bocadinho sobre a espinha dorsal criptográfica do Bitcoin. A segurança do Bitcoin baseia-se então em grande parte na dificuldade de resolver problemas matemáticos, como vocês já sabem. ECDSA é o algoritmo criptográfico no coração do Bitcoin. Este aproveita a matemática das curvas elípticas para gerar então assinaturas digitais seguras. Ao executar uma transação Bitcoin, estamos essencialmente a reivindicar a propriedade dos nossos Bitcoins sem revelar a nossa chave privada graças à magia criptográfica deste algoritmo ECDSA. Este sistema funciona porque, com a tecnologia atual, derivar a chave privada da chave pública é computacionalmente inviável, excepto potencialmente com um computador quântico executando o tal algoritmo Shor. Mas o que muitos de vocês não sabem é que o Bitcoin está já há algum tempo a preparar-se para algoritmos pós-quânticos. Portanto, a comunidade Bitcoin não está parada à espera que computadores quânticos se tornem uma ameaça. Em vez disso, há trabalho e discussão contínuo sobre como evoluir o protocolo então do Bitcoin para ser resistente a ataques quantum. E isto naturalmente envolve vários caminhos, como por exemplo propostas de melhoria no Bitcoin, os tais conhecidos BIPs, ou seja, um mecanismo formal para propor mudanças no Bitcoin que provavelmente vão desempenhar um papel crítico em qualquer movimento em direção então a estes padrões criptográficos pós-quânticos. Embora nenhum BIP específico para a resistência quântica tenha sido finalizado, o processo para considerar então e implementar tais atualizações está bem estabelecido. Acreditem. Falando agora aqui um bocadinho sobre as pesquisas de criptografia pós-quânticas, em toda a comunidade criptográfica, incluindo, mas não se limitando naturalmente ao Bitcoin, os pesquisadores estão a explorar algoritmos resistentes ao quantum, a ataques quânticos. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, está a liderar uma iniciativa para padronizar tais algoritmos que poderão eventualmente ser adotados pelo Bitcoin. Ora, convenhamos uma coisa, a força da rede Bitcoin reside na sua natureza descentralizada e na vigilância coletiva da comunidade. Entre fóruns, listas de e-mails e conferências entre programadores e usuários, ficam estes informados sobre possíveis ameaças e rapidamente colaboram em soluções. Portanto, a capacidade da rede de se adaptar através do consenso significa que, à medida que a ameaça quântica se torna mais tangível, o Bitcoin pode integrar algoritmos novos e seguros para se proteger contra ataques de computação então quântica. O caminho para a resistência quântica é complexo e requer algum consenso e implementação cuidadosa, mas os princípios fundamentais do Bitcoin, descentralização, participação aberta e adaptabilidade, fornecem uma estrutura robusta para enfrentar estes desafios futuros. Navegar na linha do tempo para que os programadores quânticos se tornem
potentes suficiente para desafiar diretamente o Bitcoin é uma mistura de projeção científica e especulação tecnológica. A questão central gira em torno de quando os computadores quânticos alcançarão a capacidade de minar os protocolos criptográficos que protegem os sistemas digitais modernos, incluindo o Bitcoin. Isso gira em torno de duas preocupações distintas, mas muitas vezes confundidas. Quebrar os algoritmos criptográficos do Bitcoin, como o ICDSA, que já falei aqui, para a segurança da carteira, e executar um ataque de 51% na rede do Bitcoin. Traçando então aqui uma linha do tempo quântica, estamos a vários anos, se não décadas, de distância de computadores quânticos capazes de quebrar o ICDSA através do algoritmo de Shor ou qualquer outro algoritmo quântico semelhante. Desenvolver um computador quântico com qubits estáveis suficientes para executar, então, efetivamente, tais algoritmos contra a criptografia do Bitcoin continua a ser um desafio monumental. Além disso, os computadores quânticos existentes são principalmente experimentais, carecendo da fiabilidade e da escala necessárias para tais tarefas. Apesar destes desafios, vários aspectos do funcionamento e a própria operação do Bitcoin contribuem para a sua resiliência, como em relação à exposição da chave pública, ou seja, os endereços Bitcoin derivados de chaves públicas não são expostos até que façam uma transação, reduzindo então assim a janela de oportunidade para um ataque quântico. Usar um novo endereço para cada transação atenua ainda mais este risco, e eu estou farto aqui também de, no canal ou mesmo dentro do curso, alertar-vos para não reutilizarem os mesmos endereços. E isto no futuro vai ser ainda mais importante. A rede Bitcoin pode, por consenso, adotar algoritmos criptográficos pós-quânticos, tornando então segura a rede contra ataques quânticos. Isto envolveria um esforço significativo de coordenação e desenvolvimento, mas está dentro do âmbito das possibilidades. Agora reparem aqui numa coisa: a quantidade de pessoas envolvidas a trabalhar sobre o código do Bitcoin é substancialmente superior aos que hoje protegem o teu dinheiro no teu banco, que usa um código fechado, impedindo esta cooperação como existe em Bitcoin, onde o seu código é aberto. Vocês têm de entender a importância de usarem um software ou hardware de código aberto. Olhando então agora aqui para o histórico do Bitcoin e falando sobre ataques cibernéticos, faria mais sentido priorizar o surgimento quântico a uma rede ou sistema que nunca sofreu um ataque bem sucedido, como a rede do Bitcoin, do que proteger um sistema financeiro como o nosso, tradicional, do banco, que constantemente recebe ataques cibernéticos, como sabemos. Sim, tivemos alguns bugs na rede Bitcoin, mas que foram rapidamente solucionados há muitos anos. Nunca ninguém ficou sem Bitcoins por algum ataque cibernético, ao contrário do nosso dinheiro no banco. Existem, sem dúvida, outras coisas que deveriam, neste momento, de ser prioridade ao invés de andarmos a discutir ataques quânticos ao Bitcoin. Acreditem que o Bitcoin será o menor dos problemas quanticamente falando. Portanto, mais do que falar sobre termos técnicos e possibilidades hipotéticas futuras de, neste caso, o Bitcoin ser atacado, vamos olhar antes para a vida. De uma forma muito simples, vamos pensar no que é que no futuro a vida vai precisar, necessitar. E no futuro vamos, com todos estes ataques cibernéticos que só têm evoluído entre recursos e novas formas, pensemos então num registro público, como é o Bitcoin, que tem mostrado resiliência no seu registro de transações. Pensemos então no futuro, no que é que fará sentido protegermos. Se um sistema que existe há décadas e que não funciona, como o nosso banco, ou um registro público que se tem mantido há 15 anos resiliente. Portanto, o que é que fará mais sentido?
quando esta força quântica surgir, será esta força quântica proteger aquilo que historicamente tem então permanecido inviolável? Ou um sistema que não funciona como o nosso sistema tradicional financeiro?